Sejam bem-vindas ao Vozes do Lipedema, o primeiro canal no Brasil para dar voz às mulheres com lipedema. Aqui você vai compartilhar sua história, suas dores e superações. Eu sou a Bel Camargo, especialista no tratamento do intestino para lipedema, e hoje vou falar com a maravilhosa Kathleen. Kathleen, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada, me sinto honrada pelo convite e estou ansiosa para poder compartilhar com todas vocês, né, a minha história. Kathleen, conta para nós da onde você fala e qual o seu trabalho. Eu moro em São Paulo e eu sou enteroterapeuta, especialista em saúde intestinal. Ai, que legal! Porque o intestino ele tem, né, um papel ali fundamental na questão da inflamação do lipedema. Totalmente. Kathleen, o que te levou a desconfiar que havia algo diferente no teu corpo? Então, o primeiro sintoma, né, a primeira coisa que eu senti, assim, que me deu aquele sinal de alerta, eram as dores nas pernas. Eu sempre senti muitas dores nas pernas. De adolescente, eu achava que era dor de crescimento, aí depois de adulta, era, né, acham-se N explicações para isso, né? E aí, há uns 5 anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade, que piorou muito esse sintoma, né? E eu comecei a pesquisar coisas, comecei a buscar tratamentos para celulite, principalmente, porque eu sempre tive as coxas grossas, o quadril mais largo, né? E a partir daí, depois das dores, começaram a aparecer alguns roxos também, alguns roxinhos, né? E eu sempre achava que era por distração mesmo, né? Às vezes barrava em alguma coisa e ficava roxo. Depois eu fui entender que não era. E o inchaço também nas pernas, inchaço e aquele cansaço, aquela sensação de peso nas pernas, né? Mas o primeiro sintoma era dor. Mas você não sabia muito bem o que era, os roxinhos, as dores e tal. E aí você começou nas suas pesquisas, você acabou chegando na palavra lipedema, que parecia que aquela descrição batia com o que você sentia, mais ou menos isso? Exatamente. Então, assim, na minha busca, né, por conhecimento, por inflamação no corpo, porque eu tive uma crise de ansiedade, então eu sentia muitas dores no corpo. A partir daí, eu comecei a buscar várias coisas. Eu já estudava muito sobre questão do intestino, porque o meu filho, quando nasceu, tinha muitos problemas de alergia e problema intestinal. Então, eu sempre busquei estudar e conhecer nessa área. E aí, nesse período aí que eu tive uma crise de ansiedade, eu comecei a sentir mais dores, os sintomas pioraram, né? Na verdade, porque provavelmente o corpo estava muito inflamado, né? E aí eu comecei a investigar mais de perto. E cada vez que eu via alguém falar sobre, eu me encaixava em todos aqueles sintomas que eles descreviam. Eu falava, não, mas não é possível. Aí eu via outra pessoa falando, não, mas eu tô sentindo isso, né? Então, assim, eu comecei a entender, foi um processo demorado, né? Porque a gente não quer muito acreditar, né, naquilo, né? E aí a gente começa a ver os graus do lipedema, a gente também começa a ficar muito preocupado, né? E as dores sempre me incomodavam muito. Atividade física, a recuperação, eu sempre fiz academia, sempre fiz esporte, e a atividade física, na parte da recuperação, era muito demorada e muito dolorida, né? E depois eu fui descobrir que tudo isso é por sintoma do lipedema mesmo, né? Você não teve o diagnóstico, então, de um médico, de um profissional da saúde, você que chegou nessa conclusão de acordo com os teus sintomas? Ou depois você foi buscar essa confirmação? Depois eu fui buscar, exatamente. Depois que eu assisti várias coisas, li, estudei, e falei, não, eu preciso agora procurar um médico, né, para poder fechar o diagnóstico,
né? Ou ele me falar, não, não é isso, você não tem isso, vamos fazer vários exames e vamos descobrir o que é. E foi exatamente isso. Eu procurei um médico da medicina integrativa, né? E aí ele falou, é isso aí mesmo. Que bom que você percebeu os sintomas, né? E buscou ajuda, procurou saber, né? Aí eu entrei em um outro nível, né? De preocupação. Como resolver isso? E nessa altura, qual era o grau do teu lipedema quando você chegou a ter o diagnóstico oficial, como que estava? Você tem aonde? Em qual região? É pé? Onde que tem? É perna, né? Coxa e bumbum, né? E um pouco assim de tornozelo, né? Panturrilha, é mais nessa região. Estava em grau quase 2, 1/2, né? E aí eu fiz um acompanhamento médico, fiz tratamento com ozônio, com várias coisas, várias estratégias, né? Suplementação venosa, e aí melhorou muito essa questão, né, da inflamação do corpo em si, né? Até por conta da crise de ansiedade que eu estava, né, por questões do trabalho que eu estava na época, e acabou juntando tudo, né, e foi piorando os sintomas. Então, talvez se esses sintomas não tivessem piorado, eu jamais ia saber. Talvez eu não ia nem desconfiar, porque eu achava que era o meu perfil corporal, a minha família, a maioria delas, as minhas primas e tias, todas elas têm um formato de corpo assim muito característico de quem tem lipedema, né? Hoje eu vejo algumas e falo, tem, né? E às vezes não tem consciência, mas se não tivesse acontecido isso, talvez eu ia achar que era só uma questão de celulite ou porque eu tinha algum problema circulatório, né? Sempre tive algumas varizezinhas, principalmente depois da gravidez, né, que aumenta um pouco. Então, eu tratava as varizes e achava que fazia algumas estratégias para celulite, né, massagem, aquelas coisas que mulher sempre gosta de fazer, e achava que era isso aí, que não tinha nada demais. E como foi para você, psicologicamente, receber esse diagnóstico? O que passou na tua cabeça? Que você falou assim, e agora eu fiquei pensando como tratar depois que eu recebi. E como foi para você, assim, saber que você tinha uma doença crônica, que até então a gente sabe que não tem cura, que é diferente da obesidade, que você está acima do peso, você está ali acima 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos, mas você sabe que se você fizer uma dieta, se você se esforçar, fizer uma dieta, fizer bastante exercício, você reduz. Agora, no nosso caso, a gente sabe que a gente melhora o aspecto. A gente reduz, claro que a gente reduz inflamação, a gente reduz o grau dele, a gente reduz medidas, mas a gente sabe que ele está ali e que ele não vai embora, pelo menos por enquanto ninguém encontrou a cura. Como caiu essa informação na tua cabeça? Foram assim, dois sentimentos, né? O primeiro, um certo alívio, porque, é isso, né? Você saber que é aquilo, eu acho que traz um certo alívio do que você ficar sem saber e buscando, será que é isso, não é? Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra coisa, melhora por um período, depois piora de novo, né? E uma sensação, assim, de muita preocupação. E agora? Né? O que eu vou fazer? E aí você fica meio desorientado, né? É um sentimento, assim, meio sem saber o que fazer, meio perdido, né? E aí eu comecei a buscar estratégias, né? Passei pelo acompanhamento com médico, tudo, melhorei muito, reduziu muito, né? Tive uma melhora, assim, de 90%. Você conseguiu reduzir o grau, então, de Redu 2 para 1, por exemplo? Você acha que você conseguiu? Reduzi bastante. Mas é aquela coisa, né? É o que ele falava para mim, assim, o estresse
né? Ele é muito, influencia muito também nessa questão. Ele também inflama. Inflama e bagunça os nossos hormônios. E essa bagunça hormonal também está ligado, né, ao lipedema. Então, era aquela coisa, agora é vigiar sem parar e não pode mais descuidar da dieta, não pode mais descuidar. Na verdade, assim, eu acabei transformando o meu estilo de vida, né? Se antes eu me permitia fazer algumas coisas, comer algumas coisas, depois disso eu passei a não fazer mais. Por quê? Primeiro porque eu ia piorar, né, a situação e, e traz muitos incômodos, muitos desconfortos, e eu não queria isso. De início a gente quer se livrar disso de qualquer jeito, né? Depois, quando a gente começa a aceitar e entender que é crônico, que você tem que cuidar disso, né? É assim, pro resto da vida, né? É cuidado, é alimentação, é exercício físico, é o estresse emocional, tudo, né? É um conjunto de coisas. Então aí a gente começa a, que foi o que aconteceu comigo, a gente começa a querer equilibrar tudo. Não é fácil, porque se equilibra uma coisa, a outra desanda. E aí inflama de novo, aí começa a sentir dor de novo, né? Então é muito complicado isso. Mas aí eu passei pelo tratamento do intestino, pela enteroterapia, e isso ajudou muito, assim, muito, muito. Reduziu muito a questão de dores, de dor ao toque, né? Aquele inchaço que fica, que você veste a roupa da academia ou qualquer outra roupa um pouco mais apertada, tá lá marcada a costura na sua pele, né? Chegou um período que eu não queria usar short, não queria usar bermuda, eu só usava calça, porque eu ficava, né, com vergonha, às vezes dos roxinhos que apareciam e às vezes da quantidade de celulite, né? Então isso ajudou muito, muito, né? E aí eu fui aprendendo a lidar com isso. Outra coisa que me ajudou muito é o suporte de suplementos e a escovação a seco. Isso melhorou muito. Eu aprendi a fazer escovação a seco, né? Eu faço também. Aprendi que tipo de terpeno que eu podia usar para ajudar, né, como estratégia, né? Entendi que na academia eu não podia pegar muito pesado, porque piorava, né? E eu sempre gostei de treinar, sempre fui muito ativa, então eu ia para academia para me acabar lá, né? E aí eu fui entendendo que não pode ser assim, né? Que piora, que eu tenho que maneirar, tenho que ir, né, dentro do meu limite, do que eu consigo manter para não piorar o quadro, né? E essa questão que você trouxe do intestino, ele é muito chave nessa situação toda, porque como o lipedema ele é uma doença inflamatória e ela é hormonal, quando o intestino ele não está saudável, ele acaba fazendo com que o nosso corpo reabsorva o estrogênio que deveria ser eliminado. Exato. E o estrogênio que deveria ser eliminado, ele volta para o nosso corpo para depositar mais gordura onde já tem gordura. E aí a gente fica num ciclo Sem que fim, né? não acaba, é um ciclo sem fim. E todo esse processo do estresse, como você falou também, no intestino é fabricada a maioria dos neurotransmissores. Se você está estressado, se você está em desequilíbrio, significa que a tua microbiota também está em desequilíbrio. Então, quando você deixa tudo isso equilibrado, tudo a questão do estresse diminui, você acaba ficando mais tranquila, por mais que coisas aconteçam ao seu redor, você Sim. consegue lidar melhor com isso. E também adequando a questão da alimentação, que é muito importante. Porque nós que temos lipedema, a gente inflama com comida saudável. Tem Exato. comida saudável que a gente inflama, a gente precisa tentar identificar
o que é isso pra gente, porque às vezes assim, você tá comendo comida saudável, tá inflamando e pensando assim, o que que eu tô fazendo de errado? Eu já tirei tudo. E eu continuo. Essa percepção é muito importante também. Eu, por exemplo, se eu comer banana, muita banana, eu inflamo. Castanha, eu inflamo. Probiótico natural, eu inflamo. Os fermentados. Alguns outros alimentos, feijão, se eu não fizer muito, se eu não souber preparar bem o feijão, eu também inflamo. Isso é importante a gente observar para poder não se desesperar e pensar assim: eu não tenho mais o que tirar, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo errado, a culpa é minha. E na verdade não é, são pequenos ajustes que a gente pode fazer no dia a dia, identificando para a gente ter uma resposta mais rápida nos tratamentos. O que você percebeu que te inflama, por exemplo? O que você deixou de comer? Como é que foi essa mudança aí na tua vida? Então, eu cheguei num ponto, né, que eu estava muito, muito inflamada, inclusive por causa do estresse mesmo, né? Porque a alimentação, eu sempre me alimentei bem, mas é aquilo que você falou, né? Nem sempre um alimento saudável, ele é bom para todo mundo, né? Não é porque ele é saudável que ele é bom para você e é bom para mim. Às vezes ele é bom para você, mas não é bom para mim, né? E a gente precisa aprender a avaliar isso, né? Então, por exemplo, brócolis, grãos, em geral, todos pioram muito a minha questão de inflamação, né, corporal. Feijão, arroz, por exemplo? O arroz não muito, mas o feijão sim, né? Eu tentei lentilha também e também foi. Então, assim, tem que ser um consumo muito pequeno, né? Ou substituir. Então, a minha alimentação hoje, ela tá muito voltada assim ao que eu já observei, me auto-observei, né? E isso é um aprendizado também, né? Que veio para mim com o tratamento do intestino, né? Porque eu comecei a comer com mais consciência, eu comecei a prestar mais atenção no que eu comia e como o meu corpo reagia em relação a determinados alimentos, né? Então, por exemplo, feijão não dá para eu comer. Grão de bico, nem pensar. Também não. Grão de bico, nem pensar. Pão, bolo, tudo isso eu excluí da minha vida, né? Quando eu faço substituo a farinha, né? Coloco uma farinha de oleaginosa, uma farinha de castanha, uma farinha de amêndoa, né? A farinha de aveia, dependendo ainda se ela não for aquela contaminação cruzada, dá para usar um pouquinho, né? E aí faço um pãozinho de frigideira, se eu tiver com muita vontade de comer pão, ou faço um brownie, mas assim, bem pouco, né? E essa crise de ansiedade que eu tive, ela se tornou um burnout, que foi diagnosticado, né? Então, quando eu cheguei nessa fase, eu estava com o corpo muito inflamado, muito inflamado, né? E olhar para o meu intestino foi assim, foi virar uma chave. Foi sair do 0 e ir para o 9, digamos assim. Porque uma vez que eu tratei o intestino, porque provavelmente eu estava com desbiose, estava com vazamento intestinal, né? Porque o grau de inflamação era muito grande, eu sentia dores no corpo inteiro. As pernas à noite era difícil para dormir, tinha que tomar remédio para dormir, né? Fora os recaptadores de serotonina que tem que tomar, né? Que tinha que tomar, calmante para diminuir o estresse, e tudo isso acaba, né? A gente sabe que é muito necessário, mas tudo isso acaba piorando muito a questão da inflamação, né? Então, depois do tratamento intestinal, eu comecei a ver o meu corpo de uma outra forma, porque ele abriu muito a minha percepção. Eu já tinha uma certa percepção, porque, por exemplo, com laticínios, eu não posso nenhum. Nem leite, queijo, nenhum. Todos eles me inflamam,
E o sintoma eu sinto, e daí, assim, algumas horas eu já sinto. Então eu não posso, com nenhum. Queijo, iogurte, nada dessas coisas. Né? Nada de laticínios. E aí também tirei o glúten. Açúcar, eu já não era muito de açúcar, então o pouco que eu comia, eliminei também, porque também é outro alimento que é muito inflamatório, né? E aí, a partir do tratamento intestinal, é como se eu tivesse dado um reset assim no corpo, sabe? Porque eu comecei a me sentir muito melhor em questão de ânimo, eu acordava muito mais animada, muito mais disposta. E o mais assim, interessante é que não tinha a ver com a medicação que eu estava tomando para o burnout, que a medicação deveria estar fazendo isso, o papel dela é esse, né? E não estava. Até porque a gente usa recaptador de serotonina, mas o intestino não está produzindo serotonina, então ele vai recaptar o quê, né? E nem está absorvendo esse medicamento que você está consumindo. Então, Exatamente. eu costumo falar para as minhas clientes assim, você está fazendo um cocô caro, porque você está tomando suplemento, tomando medicamento, sem tratar o intestino antes e não está tendo retorno. Toma suplemento e está cansada. Toma suplemento e não dorme. Continua sentindo dor. Por quê? Porque está indo embora, né? Tá saindo. Exatamente isso. Então, a partir daí, eu comecei a observar mais o que eu comia, e eu comecei a entender que nem tudo que é saudável eu posso comer, né? Porque o meu foco era melhorar esse perfil emocional, né? Sair desse problema emocional que eu estava e melhorar a questão do lipedema, que traz muito desconforto, muita dor, né? Incomoda muito. Então eu queria ficar em remissão, né? E foi o que eu comecei a fazer com o tratamento intestinal. Então, uma vez que eu tratei, eu comecei a melhorar o emocional, assim, de quase 100%, e é muito, muito, assim, impressionante, né, porque você vai fazendo, né, vai seguindo o protocolo e tudo, chega um determinado momento que você acorda, assim, feliz. Já não lembrava mais como é que era acordar disposta. Acordar com vontade de fazer as coisas, de, sabe, viver. Eu não lembrava mais como que era isso. E isso é uma sensação muito boa, né? Você ter controle do seu emocional, você conseguir entender o que está acontecendo no seu corpo, né? A saúde não tem preço, né? Não tem preço. Nada paga, né? O cuidado que a gente tem, o autocuidado principalmente, né? Que a gente precisa também aprender a se autocuidar, né? E eu aprendi isso também por questão do lipedema. E se eu não cuidar, não adianta o médico passar remédio, o médico passar isso, passar aquilo, não adianta. Os cuidados básicos têm que vir de mim, né? É olhar para mim, olhar para o meu corpo, olhar para o meu emocional e cuidar de mim, dar o meu tempo, separar o meu tempo, né? Porque o nosso corpo é a nossa casa, né? É onde a gente habita. É. E o que mudou na tua rotina depois que caiu a ficha? Bom, eu tenho lipedema, agora eu preciso fazer alguma coisa. Você falou, né? Mudei a minha alimentação, estou percebendo mais autoconhecimento. Mas na tua rotina, por exemplo, o que que mudou para você, para permitir que você conseguisse cuidar de você? Por exemplo, comer fora, como que, ou no trabalho, o que que você precisou adaptar para você não deixar de lado isso? Tipo, eu só me cuido quando eu estou em casa, e quando eu estou fora eu não consigo. Como que você se organizou para isso tudo dar certo, para ter horário de continuar na academia? Como que foi? Então, a primeira coisa foi assim, parar de abrir exceções. Porque antes eu abria algumas exceções. Final de semana eu vou abrir uma exceção. Então eu entendi que quando eu fazia isso, eu retrocedia tudo. Então eu parei de fazer isso. Comecei a fazer
a minha alimentação e comer em casa. Então, se eu precisava fazer alguma coisa para o trabalho, levava a minha marmitinha. Daquilo que eu precisava me alimentar. Comer fora seria esporadicamente e escolhendo muito bem o que eu ia colocar no prato. Outra coisa que mudou muito foi separar um tempo para mim. Um tempo de autocuidado diário, que era o que eu não fazia. O autocuidado diário para mim era, tipo, tirar a maquiagem quando chegava em casa e passar um hidratante depois do banho. Né? Não dava tempo, né? Era aquilo, não tenho corrido, tempo. Não né? tenho. Não tenho tempo, é corrido, no máximo ir ao salão, fazer uma unha, cuidar do cabelo, coisa assim, coisa normal de vida de mulher, né? Mas separar aquele tempo para fazer a escovação a seco. Você faz todo dia escovação? Quase todo dia sim, dia não. No começo eu fazia todo dia, porque eu precisava potencializar o resultado, né? E também, aí, à medida que as dores foram melhorando, foram diminuindo, eu fui fazendo dia sim, dia não. Beber mais água, que é uma coisa que a gente vai deixando, e quando você vai ver, você não tomou quase nada de água, né? Então, aumentei a ingestão de água, comecei a fazer escovação, né? A usar com óleos essenciais específicos para ajudar nessa questão do lipedema. Isso também fez muita diferença para mim. Que mais? Atividade física mudou, né? Antes eu fazia uma atividade mais pesada, mais intensa de musculação, agora eu faço um pouco mais equilibrada, assim, né? Por exemplo, tem dia que eu comecei a mesclar também, então eu faço caminhadas, e antes para mim era só ir para academia, fazer musculação, fazer uma bicicleta, alguma coisa assim. Agora não, agora eu faço pilates, porque trabalha a questão da respiração, ajuda muito, né, na circulação e tudo mais. Faço caminhada, faço musculação também. Então, eu alterei algumas coisas, né, e parei de abrir exceções. Eu comecei a fazer substituições, porque para mim começou a fazer mais sentido. Porque se eu parasse para fazer assim, vou hoje comer pão de queijo ou tomar sorvete, meu Deus, eu ia estar jogando tudo por água abaixo. Então, eu comecei a pensar que não era uma restrição também, né? Não é que eu estou proibida, não, eu estou fazendo uma escolha. Qual que é a minha escolha? Cuidar de mim. Né? E isso tem muito a ver também com o burnout, né? Que o burnout nada mais é do que você fazer tudo para todo mundo, cuidar de todo mundo, e você fica de lado. Então, isso também foi muito importante para mim. Foi um aprendizado, assim, um processo, né? Até porque isso não é uma coisa rápida, né? O lipedema, ele é um processo, né? Para você ir melhorando, você precisa passar por um processo, né? Usar várias estratégias. Então, depois que foi melhorando, aí eu comecei a incluir suplementos, que eu sei que são específicos para ajudar no lipedema, né? E fui melhorando todo esse perfil. E aí eu fico atenta ao estresse, ao emocional, né? Procuro fazer caminhadas, procuro estar em contato com a natureza. Então, assim, algumas coisas que eu achava que era insignificante, que eu mudei, já melhorou muito, já ajudou muito. O corpo responde rápido quando a Exato. gente dá para ele o que ele entende, o que ele conhece, ele responde rápido. E essa questão da alimentação, como você falou das exceções, uma das coisas que eu percebi quando eu comecei essa mudança toda é que a gente se sente como se fosse assim, eu sou uma coitada porque eu não posso comer sorvete, pão de queijo, pizza, tomar refrigerante, tomar vinho, tomar cerveja. Todo mundo normal pode fazer isso, e eu, como sou uma coitada, eu não posso comer isso que me faz mal. Então, isso passou pela minha cabeça, que eu era uma coitada no meio de um monte de gente feliz,
que estavam comendo todas essas coisas e eu era infeliz, coitada, que eu tinha que ser diferente de todo mundo. Então, no meu ciclo de mudança, eu passei por essa fase também. Para depois eu caí a ficha de que eu não sou uma coitada, como você falou, eu não sou uma pessoa que não pode comer as coisas, eu sou uma pessoa que escolhi não comer. Por quê? Claro que o lipedema me motivou a fazer isso, e talvez se eu não tivesse feito, talvez se o lipedema não tivesse aparecido na minha vida, eu não sei hoje como estaria minha saúde. Pode ser que eu estivesse com uma doença muito pior que o lipedema, ou talvez eu estivesse já no caminho de estar fabricando uma doença muito maior, muito pior, por conta do que eu comia, das porcarias que eu comia antes, do que eu bebia, do que eu comia. Então, o lipedema me trouxe para o meu centro de dizer assim, cuide da sua saúde. Uhum. Pare de comer esses lixos, essas porcarias, que hoje a gente sabe que tem muitos processados aí, que tem alguns países que já estão recebendo um selo de impróprio para consumo humano. Exato. E as mães estão dando para as crianças levar na lancheira da escola. E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Eu não sou uma coitada, porque essas pessoas que estão comendo tudo isso, eu não sei como é que é a vida delas. Eu não sei como que estão os exames delas, eu não sei que tipo de doença que ela tem, eu não sei qual é o tamanho da bolsa de medicamento que ela toma. Eu só estou vendo ela comendo isso e feliz, se sentindo bem, comendo tudo isso, mas eu não sei como é que está a saúde dela. Não sei como é que está. Então, eu não posso dizer que ela é feliz né, comendo essas coisas. Pode até ser que ela sinta felicidade, mas eu não sei depois o que ela passa, que dores que ela tem, que doenças que ela está lidando, que ela está combatendo, que ela está lutando. E aí tudo isso foi acomodando na minha cabeça. O lipedema me deu a oportunidade de cuidar de mim, do autoconhecimento para mim e de cuidar da minha saúde. Como você falou, o nosso corpo é nosso templo, onde a gente mora, e dá para ele coisas que ele conhece, coisas compatíveis com a biologia dele, comida energética, comida natural, comida boa, para que eu construa uma poupança de saúde e não construa uma poupança de doença que daqui a alguns anos posso ter e vou atribuir à velhice. Isso é doença de velho, todo velho tem. Então, a gente precisa deixar de se sentir uma coitada, porque não pode comer uma pizza, porque não pode tomar um refrigerante, porque não pode comer um chocolate, porque a gente pode, mas a gente optou por não comer. É essa chavinha que precisa mudar. A gente tem que ressignificar isso, que nós não estamos à margem da sociedade, nós estamos focada na nossa saúde. E me diz agora, eu falei para você que o lipedema me ensinou autocuidado, me ensinou a olhar para mim e dizer assim, cuida da tua saúde, para de loquear com essas coisas que você está comendo e tomando e olha para você, olha as besteiras que você está fazendo. E para você, o que o lipedema te ensinou? Então, é como se eu tivesse tomado um sacode, né? As exceções que eu abria antes, né, era exatamente por conta desse sentimento de vítima que você falou, né? Poxa, só eu que não posso? Não, todo mundo come, o que tem, né? Eu vou abrir uma exceção. E agora, né, todo o processo que eu passei, né, e que a gente aprende, eu acho que as coisas acontecem na vida da gente para a gente aprimorar a pessoa que a gente é, né? E eu aprendi muito com o lipedema a olhar para mim, a me cuidar, né? E a entender que eu tenho controle da minha vida, né? Sou eu que sou o motorista, eu que sou a protagonista da minha vida, né? E o meu corpo, ele vai funcionar de acordo com as ferramentas que eu der para ele. Então, se eu der ferramentas boas para o meu corpo, ele vai fazer o que ele foi programado por Deus para fazer, que é se regenerar, né? Funcionar bem.
O nosso corpo foi programado para poder se recuperar, né? Desde que a gente dê ferramentas adequadas, né? Então eu comecei a entender isso. E eu comecei a entender também que eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso ter um tempo para mim, independente de qualquer coisa. Por quê? Quando eu cuido de mim, eu olho o meu emocional, né? Eu olho a minha alimentação, eu faço boas escolhas, porque eu não estou comendo as emoções, né? Eu estou comendo o que, o que nutre o meu corpo, né? Como você falou, o que vai me dar energia, o que vai me nutrir, o que vai fazer eu me sentir, né, bem, porque a alimentação está ligada a tudo isso, né? E isso é muito importante, porque com a correria da vida, né, às vezes trabalho demais, a gente acaba fazendo o quê? Deixando a gente de lado. Ou porque às vezes a gente está muito cansada, né? Ou porque está correndo, tem isso, chega em casa e ainda tem mais um monte de coisa para fazer. Então a gente vai se colocando de lado, né? E de certa forma eu aprendi que não pode ser assim, né? Que sempre é tempo da gente olhar para a gente e cuidar da gente. A minha saúde no futuro, como eu vou estar com 60, 70, depende do que eu estou fazendo agora. Né? É como se fosse uma poupança. É o que você falou. Eu tenho que acreditar lá nessa poupança, né? O quê? Ferramentas e coisas boas para que quando chegar lá, eu tenha uma vida saudável. Eu tenho uma vida plena, né? Eu não aceito aquela coisa de assim, doença de velho, todo velho fica assim. Não aceito. Eu não aceito isso. Eu não quero chegar na velhice assim. Isso é uma decisão também, né? E decidir olhar para você e cuidar de você também é uma decisão. E tem que ser uma decisão diária, né? Porque se a gente deixa de lado, a gente se envolve tanto naquelas coisas do dia a dia, na correria e tal. Quando você vê, o dia já passou, a noite já passou uma semana e você mal olhou para você. Principalmente nessa questão em relação à comida, né? Quando você cuida do emocional, você está olhando e fazendo boas escolhas. Então, eu não sou mais vítima, né? E socialmente, a gente é muito colocado mesmo nessa condição, né? Porque você chega num lugar, você fala, não, não posso comer isso. As pessoas, meu Deus, nossa, que ruim, né? Então, é meio que você já vai acreditando nisso, né? Vai criando uma crença de que eu sou um coitado porque eu não posso comer aquilo. E não é verdade, né? Não pode ser assim. É o contrário. Hoje, quando alguém fala assim para mim, na minha cabeça vem na hora, não. Eu não sou coitada. Eu sou dona da minha vida, né? Eu sou a protagonista da minha saúde. Eu escolho o que eu vou colocar no meu corpo. Porque é isso que eu tenho. Né? Se eu não tiver saúde, se eu não tiver um corpo que funcione, essa vida vai ficar muito complicada, né? Muito desafiadora. Então, não. Então, eu escolho cuidar da minha saúde, escolho cuidar de mim. E isso inclui tudo, inclui exercício, inclui o emocional, principalmente, né? Porque muitas vezes a gente cai nessa armadilha de vítima e de coisa que você que as pessoas falam, não, só um pouquinho, só um pedacinho. Porque você não está olhando o seu emocional com cuidado, né? Então, quando você cuida disso, você acaba sentindo forte o suficiente para entender, né, que é uma questão de escolha mesmo. Sou eu que faço as minhas escolhas, não é a comida que me domina ou as pessoas que determinam o que eu tenho que comer ou não. Eu conheço meu corpo. Isso dá um empoderamento muito grande, muito grande. E aí você começa a se sentir assim muito forte, sabe? Isso foi uma lição que eu aprendi assim com o lipedema, né? E é isso assim. Eu acho que se eu não tivesse percebido, sido diagnosticado, coisa assim,
talvez eu ia ficar patinando nisso, sabe? Então, de certa forma, me trouxe uma liberdade, uma sensação de liberdade. E isso me faz eu me sentir autoconfiante, porque eu tenho liberdade de escolher o que é bom para mim, porque eu sei o que é bom para mim. Eu não estou na mão de médico X ou Y, né? Lógico, não estou falando que mal de médico, nada disso. Mas eu conheço o meu corpo, né? Eles são médicos, têm o papel deles importantíssimo, mas eu acho que a gente deve aprender a cuidar do nosso corpo, né? Isso deveria ser ensinado nas escolas, para falar a verdade, né? Deveria aprender a cuidar desde cedo, né? Mas a sensação é essa, assim, o que eu aprendi muito foi isso, é ter liberdade, é uma sensação de liberdade que eu tenho agora, porque eu faço as minhas escolhas, e toda vez que eu faço uma escolha boa, eu me sinto mais autoconfiante e mais protagonista da minha saúde, do meu caminhar até o envelhecer. Porque isso que você está falando do protagonismo, é muito importante a gente ter consciência que a pessoa que está ali dizendo para você comer um pedacinho disso, tomar não sei o quê, essa pessoa depois ela não vai estar com você no momento que você estiver dormindo e estiver com dor na perna. Exato. Ela não vai estar com você quando você se olhar no espelho e ficar deprimida porque você viu que a tua perna está toda marcada com a costura da calça. Ela não vai estar com você quando você entrar num provador e vestir uma roupa que nunca fica bem, que fica tudo torta, que fica tudo esquisita. Ela não vai estar com você. Mas você cedeu a apelação dela, que é mais um pedacinho, ou eu fiz especialmente para você, mas você não pode ir embora sem comer um pedacinho. Ela não vai estar com você nos teus momentos, nos teus piores momentos, ela não vai estar com você. Nas tuas frustrações, no momento que você chorar sozinha no banho, no momento que você chorar sozinha no quarto, quando você for vestir uma roupa e você vê que você não ficou bem naquela roupa, porque a gente chora sozinha sim, a gente chora sozinha, a gente olha no espelho, a gente entra no banho e chora embaixo do chuveiro. Essa é a nossa vida, porque muitas vezes a gente não pode nem compartilhar em casa com as pessoas que moram com a gente, porque elas não entendem. Não entendo. Então, é a nossa frustração, é a nossa dor. Isso que você falou é muito importante para que as mulheres realmente se empoderem da sua saúde, se empoderem da sua condição e digam não, não é que eu não posso, eu escolho não comer isso, eu escolho não envenenar o meu corpo, eu escolho não envelhecer o meu corpo, porque cada escolha errada, além de você estar prejudicando o teu corpo, piorando o lipedema, piorando a sua saúde, você está envelhecendo sua pele, você está aumentando suas rugas, você está envelhecendo seus ossos, você está construindo uma osteoporose no futuro, você está construindo uma velhice doente, uma velhice sem qualidade de vida, uma velhice que você vai precisar, talvez, ser carregado pelos filhos para lá e para cá, parar numa cama com fralda. A gente não sabe. Então, tudo isso, hoje a gente tem condição de estar com 80 anos na academia, e muito bem, e começando uma faculdade aos 80 anos, se você quiser, você pode fazer isso. Mas tudo isso, se você tiver com saúde física e mental, porque a mesma comida ruim que você come, que deteriora o teu corpo, deteriora os seus neurônios também, deteriora o seu cérebro. E é uma coisa assim que são microdoses de veneno todos os dias que você vai consumindo e vai construindo a sua doença. E hoje em dia ninguém mais pode dizer assim que não sabia, porque há uns anos atrás nada disso era divulgado, né? Se não fosse um médico falar, um nutricionista falar, você não sabia, porque em todas as redes sociais, todos esses alimentos ruins que a gente sabe hoje, está escrito lá vitaminas e minerais e tal, e você achando que você está comendo uma coisa boa. Hoje a gente sabe que aquilo ali é balela, né? Que essa história toda aí é balela. Então, a informação está aí. Sim. Você tem que
se empoderar, como você falou, se empoderar da informação e se empoderar de você e não deixar que ninguém te influencie contra isso. É o teu corpo. Ninguém vai estar com você nos teus momentos difíceis. Ninguém vai estar nas tuas frustrações, nos teus momentos de chorar sozinha. Nenhum amigo, nenhum parente, ninguém vai estar com você nesse momento, né? Na verdade, acho que a primeira escolha, né, que a gente tem que fazer é a gente, né? É escolher a gente. Você escolher você mesmo. A partir do momento que você se escolhe, né, decide por você, as outras decisões vão ficando mais fáceis, né? E cada decisão que você vai tomando, cada escolha boa que você vai fazendo, você está dizendo sim para você mesmo, né? E isso vai te empoderando mesmo, né? Vai reafirmando e vai acrescentando na sua autoconfiança ao ponto de você, aquilo tá tão sistematizado dentro de você que é muito simples. Não, eu não quero. Pronto, acabou. E você vai ficar super bem com essa escolha, porque eu sei de gente, né? Eu tenho cliente também que às vezes fala assim, ai, mas se eu falar não, a pessoa vai ficar triste comigo, vai ficar chateado, vai ficar magoado, né? Ai, A gente tem muito disso, né, em relação à comida, né? Mas eu já penso assim, ok, então ela vai precisar lidar com isso, porque a minha escolha sou eu. isso, ela vai ficar chateada, mas ela não vai estar com você a hora que você estiver frustrada, a hora que você estiver deprimida, a hora que estiver triste, não vai estar. É isso que a pessoa precisa pensar, que é o que você disse, se priorizar. Eu vou me priorizar, eu não vou ficar cedendo, né? E me diz uma coisa, se você pudesse voltar no tempo e falar com a Kathleen antes de descobrir o lipedema, chegar, entrar numa máquina, olha, Kathleen, você vai poder entrar nessa máquina e voltar a, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, vai poder falar com a Kathleen antes disso. O que você falaria para ela? Eu acho que eu ia dizer para ela assim, ó, aguenta firme todo o processo, porque você vai colher os frutos lá na frente, né? O processo é desafiador, né? A gente passa por altos e baixos no processo, né? É o que você falou, às vezes a gente chora sozinha, né? Às vezes a gente fica desanimada, às vezes a gente fica triste, em outros momentos a gente está super animada. São altos e baixos, né? Mas eu diria para ela, você não se assuste, porque você vai passar por isso, mas você vai se fortalecer com isso, né? Você vai começar a ter uma perspectiva diferente, um olhar diferente em relação a você. E isso é muito importante, que é se sentir livre para você escolher o que é bom para você, né? E saber que aquela escolha vai te aproximar mais do seu objetivo, que é ter um estilo de vida saudável, ter longevidade e saúde. Então, você não falaria para ela, daria alguma dica para ela evitar de ter, pelo que eu entendi, você não chegaria e falaria para ela, olha, você ainda não tem, mas se você tiver, se você não fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa, você vai ter. Você não ia preveni-la, você ia dizer para ela que ela vai passar por isso e você daria conselho de como ela passar da melhor forma, é isso? É. Porque eu acho que ia acontecer de qualquer forma, né? É, eu acho que sim. Uhum. Em algum momento, eu acho que iria acontecer, né? Até pela questão de quando chegar na menopausa, em algum momento eu iria passar por isso, né? Porque quem tem lipedema, eu acho que é só uma questão de momento mesmo, para aquilo dar de tempo. Momento da vida, né? Ai, meu Deus, o meu piorou com a questão emocional, né? A partir daí, eu tive um opa. Você teve um burnout que desencadeou um lipedema? Você acha que foi? A piora. A piora, porque até você chegar no burnout e ser diagnosticado, isso também é demorado, né? É demorado, porque você fica com crise de ansiedade, é aquele ciclo que você falou, você se alimenta mal, os hormônios ficam
péssimos, né? Fica naquele ciclo de estrogênio que você não consegue entender o que está acontecendo com o seu corpo. Então, eu acho que isso piorou muito, né? Eu acho que eu já tinha, né, num grau assim que talvez eu não achava que era um problema, né? Achava que era uma celulite e Uma que gordurinha a mais só, né? gordurinha a mais, porque talvez o meu perfil corporal era, sei lá, favorável a isso, né? As coxas mais grossas e tal. Então, eu acho que em algum momento ia acontecer. Mas talvez não teria sofrido tanto antes, né? Por aquela busca, gente, mas eu preciso saber o que é isso, o que está acontecendo. Porque quem não se conforma com a doença, ou seja lá, o que for, né? O problema de saúde que você tenha, ou que você apareça, quem não se conforma, busca resolver. Né? A gente não senta e fala assim, eu não sou assim, pelo menos eu não sou assim. Eu tenho isso. Tá bom, fazer o quê, né? Agora eu vou. Eu não sou. Então eu fui atrás, eu fui buscar, eu fui procurar, porque eu queria resolver. Ninguém quer viver com dor, né? Claro. Ninguém quer viver com dor. Então, eu acho que o burnout ele veio assim trazendo outras coisas juntas, né? Principalmente essa questão da piora grande do lipedema, para me ensinar algumas lições, né? Ou eu usei isso como lição, né? É como a fênix, né? A gente vira cinza, mas a gente renasce da cinza, Nasce. toma a direção da vida, é o protagonista da sua vida e vamos em frente. Desistir jamais, né? E a gente Claro. vai lutando e vai melhorando. E é bom a gente, é o que eu falei, aquela sensação, essa sensação de liberdade, de você conhecer o seu corpo. Quantas pessoas hoje em dia a gente conhece? Se a gente parar para pensar assim, as pessoas próximas ao redor, família, quantas pessoas a gente conhece que tem consciência do que ela come faz mal para ela? Meu, pouquíssimas pessoas, né? Eu tenho ensinado isso meu filho desde sempre, porque ele está com 20 anos agora. E ele sempre teve alergias e problemas intestinais. Então, ele foi um pouco melhorado, né, do que eu, porque eu venho ensinando isso para ele, né? A perceber o corpo, ó, o que você comeu que fez mal, presta atenção, né? Então, é isso. Essa é uma liberdade que você tem, assim, de conhecer o seu corpo, né? E saber que aquele alimento é bom para todo mundo, mas para você não é. Sim. Isso que você falou é uma realidade. Por exemplo, aqui em casa, imagino meu marido ele come todas as porcarias possíveis e imagináveis, mesmo comigo aqui em casa. Você imagina se ele não tivesse um pouquinho de conhecimento das coisas que eu falo. E não adianta. Ele fala, isso é lixo, isso é porcaria, isso é. Tá nem aí. Eu tô falando e ele tá comendo, sabe? Porque é um processo único também, né? É um processo único também, né? Cada um tem o seu processo, né? Às vezes, por exemplo, eu percebo às vezes pelo meu filho, né? Às vezes ele fala assim, mãe, queria comer um fast food, né? Que todo mundo gosta, que essa adolescente gosta, né? Eu falo, meu filho, mas você já sabe o que vai, né? O que vai acontecer? Você está disposto a pagar o preço? Né? Porque o preço é alto. É. Então, mas é isso mesmo. Às vezes ele fala assim, eu quero assim mesmo. Às vezes ele fala, não quero. Não quero. Não quero isso, não vou comer isso, porque vai me fazer mal. Então, assim, eu consigo perceber, assim, até pelas clientes, né? Eu percebo que é muito único isso, né? E a maioria das vezes, quando a gente passa por esse processo que a gente consegue entender, é porque você passou por uma dor muito forte, Isso. né? Passou por uma dor muito forte e aquilo acabou transformando você. Que no nosso caso é a questão do lipedema. No meu caso foi o burnout com o lipedema, né? Sim. E aí, quando você passa por um processo assim,
você começa a falar, opa, peraí, né? Ou não, tem pessoas também que passam por esse processo e aceita aquilo e vive com aquilo, porque é o que Hipócrates falava, né? Antes de você oferecer a cura para alguém, procura saber se esse alguém está Está num disposta a abandonar o que a deixou doente. Mais ou menos exatamente, assim. se a pessoa está disposta a abandonar o que deixou ela doente, né? Muitas vezes a pessoa não está. Uhum. Às É vezes a uma pessoa coisa, não né? tá. Exatamente. A dor não é tão grande para que ela abandone aquilo que a deixou doente. Exatamente. E aí ela acaba se conformando. Ah, é isso mesmo, então vai ser assim, eu aceito que o meu corpo deforme, eu aceito sentir a dor, eu vou levando, mas ela não abandona aquilo que a fez ficar doente. É, É sério isso, né? Mas, enfim, isso sim, é uma realidade. é uma realidade, exatamente. Eu vi uma Nutri outro dia mostrando, ela guardou uma embalagem com batata frita do McDonald's, vou falar, McDonald's, e um lanche dentro de um acrílico transparente que ela deixa no consultório. E ela deixou lá dentro e ela falou: Isso aqui está há 7 meses. Ela pegou o pão, abriu, pegou o pão, o hambúrguer está lá dentro, as duas bandas do pão. Ela falou: Isso aqui está há 7 meses, não tem um fungo. O pão não se deteriorou, tá lá assim, parecendo que parece que é de borracha aquilo, parece que nem é comida. A batata tá lá murcha, mas nenhuma bactéria teve coragem de comer aquilo. Não deu um fungo, não deu uma bactéria, não deu nada. Há 7 meses, ela botou num acrílico transparente e deixou no consultório. Isso é muito sério, né? É muito sério, porque nem as bactérias querem comer. Elas Porque não não é querem comida, né? Não é comida de proliferar verdade. ali. Na Não verdade, é, é um produto alimentício, né? não é uma comida, porque as bactérias não querem comer. Não vai mosquinha, não vai minhoquinha, não vai. Meu Impressionante. Deus! Meu Deus, gente. Chocante, na verdade, né? É chocante, igual uma bolacha recheada. Se você pegar uma bolacha recheada e guardar, ela vai ficar mole, mas ela não vai estragar. Ela não estraga. É. Ela fica mole só, mas nenhum bicho quer comer aquilo, nenhum fungo nasce ali, não vai nenhuma mosquinha em cima, Nossa, é entendeu? Então, muito isso sério, né? é E as muito pessoas precisam sério. muito se conscientizar dessas coisas, né? É saber a diferença, assim, né? Do que é comida de verdade, a começar por aí, né? E do que é produto alimentício. Produto alimentício, ele é fabricado. Ele não é comida. Mas é uma coisa difícil de perceber, porque aquilo ali é uma batata. Teoricamente, não é uma comida de verdade. Aquilo ali é um pão. Um pão não é uma comida de verdade? Tem um hambúrguer ali, uma carne. É uma comida de verdade. É, Mas por que não estraga? Por que não apodrece? Então, não é só ser uma comida, é o que tem ali dentro. exato. Porque se você pega uma carne moída e põe na geladeira e deixa dentro da geladeira por 2, 3 semanas, ela azeda, ela estraga. Sim. Agora, como que um hambúrguer está há 7 meses guardada dentro de um acrílico e não estragou? Nossa, o que deve ter de produto químico, de aditivo conservante. Meu Deus do céu. Tá cheio de veneno, porque não deu nenhum bicho, tá cheio de veneno. E daí você tá comendo esse veneno, você tá colocando para dentro. Então é uma ilusão isso, porque, gente, como assim não é comida de verdade? É uma batata. Batata é comida, tá? Mas o que foi colocado, que teve de aditivo nessa batata, nesse pão? E Outro você dia eu vê, estava conversando com a minha mãe e falei para ela, que o meu marido ele come esses pães que tem esses azodicarbonamida, que é do trigo, né, que faz essa expansão, que é um produto químico usado em indústria de plástico, que faz expandir plástico.
Isso eu já expliquei para ele, mas não adianta. Ele come. Aí eu falei para ela, mãe, você tá vendo como esse pão cresce e fica fofinho desse jeito? Eu falei, isso não é fermento que faz esse pão crescer desse jeito. Isso é um produto químico que é adicionado para expandir. Isso todo trigo tem. Eu falei, você vê o nosso pão, que eu faço com farinha de arroz, que eu faço com amido de milho, que eu faço com, como é que fala? Polvilho. Você viu o tanto que o nosso pão cresce? Não cresce, né? Falei, não cresce, ele fica assim, fica um quadradinho, e eu uso o mesmo fermento, eu uso o fermento de pão. E por que que o nosso fica baixinho assim e aquele fica desse tamanho, que quase eu não consigo tirar do forno, que ele gruda no teto do forno de tão grande? Porque aquilo não é fermento. Não é. É isso que as pessoas precisam pensar. Ele é um pão, mas como que pão não, como que trigo não é alimento? O trigo é alimento, sempre foi, mas ele foi modificado. Ele tem um monte de coisa ali dentro que faz ele ficar branquinho, fofinho, e ele dura muito mais. Eu falei para ela, você percebe que o nosso pão, se eu não deixar na geladeira, ele estraga em 3 dias, 4 dias? E esse pão aqui que ele come, eu posso colocar numa sacola e guardar dentro do armário e deixar lá, ó, não estraga. Ela, é verdade. Eu falei, então, você tá vendo como é que é? Então, isso, sabe? Eu quis, assim, tocar nesse assunto agora, até para trazer clareza para as pessoas pararem de se sentir coitada por deixar de comer porcaria, de deixar de comer produto químico, que é muito sério. Não é só para quem tem lipedema, é para qualquer pessoa, para as crianças que estão levando isso na lancheira, que já está afetando o cérebro delas desde já, depois a criança fica agitada, a criança fica com pouca produtividade na escola, não consegue aprender, e aí vai para o médico para tomar remédio, mas continua dando o veneno para a criança. Exatamente. Pronto, falei. Já misturei os assuntos aqui. Já misturei. Eu acho também que é uma questão de, sabe, expansão da consciência, né? As pessoas, elas em algum momento aí, no desenvolvimento da humanidade, elas pararam de olhar para o alimento com a função que ele tem. A função do alimento é nutrir o corpo. Né? Não é outra. Não é outra. E aí, a indústria alimentícia, claro, né, se aproveitou de muita coisa e vai começando a fazer produtos, porque eles precisam que as coisas durem nas prateleiras, né, por toda uma logística, para não perder dinheiro de investimento e etc. Né? E aí, o que era um alimento deixou de ser alimento. Começou a ser um produto fabricado, um produto alimentício. Né? E as pessoas também precisam ler o rótulo, né? Então precisa ter um certo nível de consciência, né? Ampliar essa consciência alimentar mesmo, em questão de saúde, para que comece a ler rótulo. Por exemplo, quer ver uma coisa simples no bis, caixinha de bis, está escrito lá, sabor chocolate, ou seja, não é chocolate. Não é chocolate. É uma gordura, que é como se fosse um plástico, né? Se coloca um corante para ficar escuro, da cor de chocolate, e muito xarope para deixar bem docinho. Mas aquilo não é chocolate, é sabor chocolate. Né? E o engraçado é que eles escrevem, né? Eles colocam ali, tá escrito, gente, não é chocolate, é sabor chocolate. Eles escrevem porque eles sabem que ninguém vai ler, e se ler não vai estar nem aí, porque a pessoa quer o sabor. Né? Ela quer sentir a sensação gostosa na boca. O emocional tem ficado tão abalado, né? Por essa vida corrida estressada que todo mundo leva, né? Que a gente começa a comer as emoções. Então, eu sei, porque antes de entrar no burnout, eu chegava em casa e falava, eu mereço comer um chocolate. Eu mereço, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu tô exausta, eu tô cansada, eu passei muito estresse hoje, né? Eu migrei de profissão, né? Eu tinha outra profissão. Então, nesse período aí do burnout, né? Era isso, eu achava que eu merecia, como se fosse um prêmio, sabe? E é uma questão de consciência mesmo, né? Que consciência é essa? Eu mereço colocar lixo para dentro do corpo? Não. Já tô ruim, né? Você já estava ruim.
ainda coloca um negócio para piorar mais a situação, mas é uma ilusão, né? É o canto da sereia, é aquela ilusão que você colocou na boca, sentiu aquela explosão de açúcar, aquela explosão de coisas que eles colocam justamente para isso, para te envolver naquele sabor, naquela cremosidade ou naquela textura, para que você fique realmente viciada naquilo, naquele bem-estar, aquele pico glicêmico que dá naquele momento ali enorme e te dá uma sensação de bem-estar, de morfina, de anestesiamento, de coisas, e você acha que tá tudo bem. Então, você já não estava bem e ainda se ia colocar um negócio que não ia ajudar em nada. Né, que você consumiu, sentiu, né? E a gente foi perdendo a capacidade de descobrir, procurar prazeres em outras coisas. Por exemplo, pisar descalço na grama. É uma coisa simples e traz um benefício de inúmeras coisas, né? A gente tem vários artigos científicos falando sobre isso, né? O fato de você pisar na grama descalço, né, traz um monte de benefícios para a saúde, diminui seu cortisol, né, melhora a sua imunidade. Então a gente foi perdendo isso, né, por uma questão de tipo, tudo pronto é mais fácil, né? Isso também eu aprendi, né, com o lipedema, né? É melhor eu gastar tempo fazendo a minha alimentação, né, do que pegar uma coisa rápida e comer. Então a minha estratégia era assim, às vezes na hora da pressa, né, eu queria, eu tô com fome, então eu queria resolver logo aqui. A gente não quer esperar o tempo de preparo, de não sei o que, né? A gente quer comer o que tem ali logo e acaba comendo o que não deve, né? Então eu comecei a mudar também isso. Eu comecei a planejar a minha alimentação, né? E sempre deixo coisas prontas, né? Planejando o que eu vou comer. Então eu planejo o que eu vou comer para poder comer aquilo. E não tá naquele desespero comer o que achar pela frente, né? Às vezes olho para o emocional também, opa, por que eu tô com vontade de comer isso, né? O que eu tô sentindo? Eu acho que é a pergunta que todos nós deveríamos fazer, né? Eu tô com vontade, principalmente doce, né? Porque o doce, ele é como se fosse um abraço. Isso. Né? É como se fosse um abraço. E às vezes a gente está precisando de verdade de um abraço, mas a gente recorre ao doce. Então, quando eu observo, opa, por que eu estou me sentindo assim, né? E a gente tem várias estratégias que podem ser feitas, né? Tem meditação, tem óleos essenciais, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? A aromaterapia, psicoaromaterapia ajuda muito nessas questões. E aí, quando você para e percebe a sua emoção, o seu sentimento, a comida já não é mais daquela forma para você, né? Você já começa a ver a comida de um outro jeito, como se ela fosse uma ferramenta para nutrir o seu corpo. É, verdade. Ai, que gostoso conversar com você. Nossa, voou, olha a hora já, meu Deus. E voou esse tempo, voou, parece que a gente começou a falar agora. Que coisa boa. É verdade. Nossa, foi muito bom, adorei também. Muito obrigada. Muito obrigada por você compartilhar a sua história linda com a gente. Olha, com certeza, tudo que você trouxe hoje vai inspirar outras mulheres, com certeza. E você que está assistindo, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias e compartilhe com outras mulheres, familiares e amigos, porque quanto mais pessoas entenderem o lipedema, melhor vão compreender a nossa situação, vão poder nos apoiar melhor e também não ficar tentando sabotar a nossa saúde aí, oferecendo coisas que acabam piorando o nosso lipedema. Então, Kathleen, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu espero que você tenha muito sucesso aí
na sua jornada aí com o lipedema, como terapeuta. Depois eu vou deixar o teu contato aqui embaixo também, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, quiserem se tratar com você também, porque eu acho que a gente aqui, esse é um canal que nós precisamos compartilhar coisas boas e proporcionar para todas nós mulheres recursos bons para que a gente possa ter uma vida feliz aí, tranquila, apesar do lipedema, porque o lipedema não nos define. Essa é a minha frase. Não me define, não define você, não define mulher nenhuma. O que define nós somos é o que você falou, é empoderamento, é da gente ter as rédeas da nossa vida, da nossa saúde na nossa mão, não deixar ninguém interferir aí no nosso sucesso. É isso aí. Um beijo para você, viu? Muito obrigada. Beijo, muito obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.